Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre funções logarítmicas. Se você gostou dessa ideia, já deixa um gostei neste vídeo, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, pega seu lápis, seu caderno e vem comigo. Para você que chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, eu vou te avisar que nós temos uma playlist aqui no canal sobre funções logarítmicas, porque estamos estudando pré-cálculo. O link da playlist vai estar no cantinho superior direito e eu te convido a dar uma clicadinha lá e conhecer esse material, porque ele é muito importante para você entender um pouquinho do que vai ser dito aqui hoje. Então vamos lá. Eu coloquei aqui a definição de função logarítmica. Seja A um número real, tal que A pode ser qualquer número positivo. Observe que aqui A não pode ser igual a zero e A tem que ser diferente de 1. Então, a gente vai dizer que a função logarítmica na base A, onde A é este número definido desta forma, é uma função cujo domínio é o R asterisco mais, é o conjunto dos números positivos, o contradomínio é o conjunto dos números reais, e essa função vai levar todos os valores de x em f de x, segundo a lei de formação, f de x é igual a log de x na base A, ou f de x é igual ao logaritmo de x na base A. Então, de acordo com essa definição, aqui nós podemos dizer que esta expressão, por exemplo, que eu vou chamar de número 1, y igual a log de x na base 10, se enquadra dentro dessa definição, porque 10 é um número positivo, né? 10 aqui em cima, ó, é maior que zero. Esta expressão aqui, ela é muito conhecida como log de x. Então, toda vez que a base for emitida, a gente já sabe que a base é 10. Um outro exemplo que a gente tem, ó, é y igual a log de x na base 1 sobre 10. 1 sobre 10 pode? Pode, porque pode qualquer número positivo, contanto que não seja o 1. Então, aqui pode, eu posso colocar também o log de x na base 5, ou, se vocês quiserem, eu posso colocar também o y igual a log de 1/5 na base x. Um log que a gente usa muito no curso de cálculo é o y igual ao log de x na base e, que pode sempre vir como y igual a ln de x. Então, toda vez que vier o ln, significa que a base do meu logaritmo é e. Uma observação que eu quero fazer para você aqui no cantinho superior direito, ó, é o seguinte. Nós temos, por nomenclatura, que y é igual a log de x na base a. Isso, automaticamente, leva à seguinte notação de forma exponencial. A elevado a y é igual a x, porque o log é o inverso do exponencial e o exponencial é o inverso do logaritmo. Uma outra observação que eu quero te dar é que vou repetir aqui em cima a expressão y igual a log de x na base a, e na hora de achar a raiz da função logaritmo, nós vamos colocar o y igual a zero, certo? Nós fazemos isso com qualquer função. Então, eu vou vir aqui e no lugar de y eu vou substituir por zero. Aí vai ficar assim, y igual a log de x na base a. Então, usando esta ideia aqui em cima, ó, de que todo logaritmo remete ao a elevado a y igual a x, nós vamos fazer o mesmo aqui, ó. Pega o a, eleva a zero igual a x. Então, vai ficar assim, ó, a elevado a zero é igual a x. Só que aqui em cima a gente definiu a como qualquer número positivo ou diferente de 1. E a gente sabe de propriedades de potências aqui embaixo, ó, que todo número elevado a zero é igual a quem? É igual a 1. Então, 1 é igual a x, logo x é igual a 1. E aí eu quero que você observe o que nós temos. Nós temos aqui em cima, ó, o par ordenado, y igual a 0, x igual a 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o par ordenado 1, 0, ele sempre
pertence à função logarítmica. Isso aqui é sempre verdade. Agora, eu vou analisar junto com vocês alguns casos particulares a respeito da função logaritmo de x. E vou apagar aqui. Uma terceira observação que eu vou fazer a respeito do logaritmo é que, olha aqui em cima, ele disse que A tem que ser positivo ou A tem que ser diferente de 1. Então, nós temos duas possibilidades. Eu vou colocar aqui que I é o caso em que A é maior que 1 e 2i é o caso em que 0 é menor que A, que é menor que 1. Ou seja, se a gente for olhar aqui a reta real, ó, eu vou colocar aqui o 0 e vou colocar aqui o 1. A definição está falando que o 0 não pode, então aqui a bolinha está aberta no 0. O 1 também não pode, então aqui a bolinha está aberta no 1. Então, pode qualquer número maior que 1, que está contemplado aqui pelo i, uma linha, e pode todo mundo entre 0 e 1, que está aqui contemplado no i, duas linhas. Então, nós temos esses dois casos. Quando a gente vai investigar o caso i, que é o caso em que a é maior que 1, o que a gente tem? A gente tem que, se eu pegar dois elementos do domínio, se eu pegar alguém aqui e alguém aqui, eu vou chamar esse cara de x1 e este cara aqui de x2. Então, o que eu tenho? Eu tenho que x1 é menor do que x2, certo? Porque x2 está à direita de x1. Se x1 é menor do que x2, então o que eu tenho? Eu tenho que o log de x1 na base A é menor do que o log de x2 na base A. Isso, então, implica que o f de x1, né, que é a função de log de x1 na base A, é menor do que o f de x2. Ou, se você quiser, o y1 é menor do que o y2. Nesses casos, a gente diz que a nossa função f de x, eu vou dizer aqui, ó, é crescente. Se você não conhece a definição de função crescente, eu vou te convidar a clicar aqui em cima no botão superior direito em que a gente define direitinho o que é uma função crescente. Mas vamos lá, ó. A função crescente diz que se x1 for menor que x2 e isso implicar em que f de x1 é menor do que f de x2, então eu posso concluir que a minha função é crescente. Vou colocar o gráfico aqui para vocês observarem como que isso funciona. Bom, aqui nós temos o gráfico da função y igual a log de x na base 10, ou seja, log de x, e eu quero que você observe, ó, que se a gente pegar o 3 e o 4 e comparar, o que acontece? O 3, ele é menor do que o 4. E aqui no eixo y, vou fazer tracejadinho aqui, você vai observar que a imagem do 4 é maior do que a imagem do 3. Então, a nossa função, ela é crescente. Ah, mas Jaqueline, e se eu pegar esse pedacinho aqui, não tem problema. Se você pegar um número aqui, observe que a imagem vai vir aqui embaixo, e se você pegar outro aqui, a imagem vai mais lá embaixo ainda. Então, toda vez que você vai pegando números cada vez menores, a imagem vai descendo cada vez mais. Então, elementos de domínio menores implicam em imagens menores. Logo, a função também é crescente, pelo que a gente viu na definição de funções crescentes. Vamos ver o outro lado da história. Agora, vamos analisar o que acontece nesse segundo caso aqui. O que acontece com i duas linhas? Com i duas linhas, que é o caso em que a é maior que 0 e menor que 1, a gente tem que, se x1 é menor do que x2, então, a imagem que vai ser log de x1 na base A vai ser o contrário, o menor não vai acontecer, ela vai ser maior. E aí, eu vou ter ela maior do que log de x2 na base A. Isso significa que eu vou ter aqui embaixo que o f de x1 é maior do que o f de x2. Ou, se você quiser, eu vou ter que o y1 é maior do que o y2. Pelo que a gente viu aqui no canal, da definição de função decrescente, o que acontece?
Se eu tenho aqui, ó, relação de desigualdade, x1 é menor do que x2, e isso está implicando em f de x1 maior do que f de x2, que é outra relação de desigualdade, então você vai poder concluir que a sua função f de x, ela é decrescente. Vamos colocar um exemplo aqui. Esta função que eu tenho aqui é a y igual a log de x na base 1 sobre 10. Então, 1 sobre 10 se enquadra nessa segunda expressão aqui. É um número que está entre 0 e 1. Observe que se você pegar um número aqui, o 2, por exemplo, qual que é a relação de ordem entre o 2 e o 4? O 2 ele é menor do que o 4. Aí a imagem do 2 está aqui embaixo, pertinho do 0, e a imagem do 4 está bem mais embaixo. E aí o que acontece? A imagem do 4 é menor do que a imagem do 2. Então a nossa função ela é decrescente. E isso acontece se eu pegar um outro número aqui, ó. Vamos supor que eu pegue um outro número aqui à direita de 4. Observe que a imagem dele vai descer mais ainda. Então a imagem aqui embaixo desce, enquanto o número aqui em cima sobe. Decrescente, que é a ordem contrária aqui do sinal de desigualdade. Vamos supor que eu pegue aqui, olha só, vou pegar aqui embaixo, número menor do que 1, e vou comparar aqui. Observe que quanto menores os meus números ficam em relação a x, maiores as imagens ficam. Se há uma relação de oposição entre o sinal de desigualdade, olha só o que eu falei. Conforme menores os números do domínio ficam, maiores as imagens ficam, então é porque a minha função ela é decrescente. Então, hoje você aprendeu a detectar uma função logarítmica e a dizer se essa função logarítmica cresce ou se ela decresce, em função da sua base. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!